Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O país mais populoso do mundo, governado com mão de ferro pelo Partido Comunista, a China, enfrenta uma rara onda de protestos em várias de suas maiores cidades. O descontentamento com as medidas restritivas da política de Covid-0 no país cresceu nas últimas semanas. Em Xangai, os manifestantes chegaram a pedir a renúncia do presidente Xi Jinping e do próprio Partido Comunista Chinês. Uma atitude inesperada num país em que esse tipo de protesto é reprimido com violência. As manifestações na China podem crescer? O governo chinês pode iniciar uma repressão mais violenta como já ocorreu em situações anteriores? O que significa para os demais países o aparente esgotamento da política de Covid-0 da China? Para discutir estas e outras questões, nós convidamos Alexandre Uehara. Ele é professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Olá, Celso, muito obrigado pelo convite. E quem também participa comigo desta conversa é o repórter do Jornal da Record, Fábio Menegatti. Bem-vindo, Fábio. Olá, Celso, é um prazer estar contigo. Olá, professor. Olha só, a pandemia da Covid-19 teve origem na China, ok? E desde o começo, o governo de lá adotou um dos protocolos mais rígidos para o combate à doença. A chamada política de Covid-0 aparentemente funcionou muito bem e os números de casos e mortes pela doença começaram a cair antes na China que em outros países. A economia também se recuperou antes por lá, mas surgiram variantes. E os números de casos e mortes, enfim, voltaram a crescer. Professor, a China só conseguiu implantar uma política sanitária tão restritiva porque também é uma ditadura? Olá, Fábio, obrigado aí pela pergunta. De fato, esse histórico eu creio que é bem importante, porque na China teve aí, de fato, uma restrição muito forte pelo governo, até em alguns momentos lá no início, em 2020, até de alguma forma se achava que isso era correto ou até se elogiava, porque era muito eficiente a restrição que foi imposta à população e demonstra a preocupação que o governo tem. De fato, como o Celso mencionou no início do programa, a China ainda é o país com maior população do mundo, é 1,4, praticamente 4 bilhão de pessoas. Então, imagina o que é ter uma disseminação muito grande, a capacidade de reagir a essa situação é muito complicada. Então, o governo chinês tem muita preocupação, inclusive agora, no último congresso do Partido Chinês, o presidente Xi Jinping, que foi reeleito para o terceiro mandato, ele destacou isso, que a China teve sucesso na contenção da disseminação da Covid no país. Porém, os impactos, os efeitos colaterais, vamos chamar assim, têm sido bastante complicados, tanto para a economia quanto para a própria população chinesa. E num país tão grande, essa força do governo foi um fator importante. Agora, professor, também tem um problema, A pandemia, ela se prolonga há mais de 2 anos. A maioria dos países já flexibilizou as restrições da pandemia, que é o nosso caso, lógico, e do mundo inteiro. E mesmo com o crescimento do número de casos, não se cogitam medidas como confinamentos e lockdowns. Por que a China, professor, insiste na política de Covid-0, hein? O governo chinês, além desse temor em relação a uma disseminação muito grande da Covid no país, existem 2 fatores outros que acabam influenciando. O primeiro é que ainda existe uma taxa de vacinação, pelo menos que nós temos tido de informação, da população mais vulnerável, da população mais idosa, que não está ainda muito bem vacinada. Então, isso é uma preocupação que existe lá na China. E o segundo é que a China tem restrito a vacinação à vacina chinesa, a Sinovac ali, que é uma produção desenvolvida lá na própria China, e que há uma certa crítica, porque em relação a outras vacinas que já existem, que foram produzidas no exterior, essa vacina tem uma eficiência um pouquinho menor. Então, a preocupação com a disseminação, a preocupação com a população mais idosa, a preocupação com uma eficiência pouco menor da vacina chinesa, isso faz com que o governo chinês ainda mantenha essa restrição bastante grande no país. Agora, professor, os protestos se intensificaram depois de um incêndio na cidade de Urumqi, em que morreram pelo menos 10 pessoas e 9 ficaram feridas. E os manifestantes acreditam que essas medidas restritivas do governo prejudicaram o combate ao incêndio, o atendimento das vítimas. O senhor acredita que esses protestos podem crescer e pressionar o governo chinês a flexibilizar a política de combate à Covid?
Olha, a busca e a política do governo chinês para tentar conter as manifestações contrárias ao governo, com certeza elas vão se intensificar. As maneiras pelas quais isso vai acontecer, ainda eu não tenho clareza, mas uma das coisas que vem sendo feito, que a gente já tem a informação, é a restrição, por exemplo, à chegada de imagens do exterior, da Copa do Mundo lá na China. Porque, imagina, para o chinês que está tendo essa restrição, esse lockdown, que não pode sair do seu apartamento, ver a torcida lá na Copa do Mundo, aquela multidão de pessoas sem máscara comemorando esse evento esportivo. Então, o governo chinês tem tomado cuidado de fazer com que, nos momentos em que aparece a torcida, sejam feitos cortes para que não apareça essa multidão sem máscara. Então, a gente percebe que o governo chinês tem tentado adotar políticas para restringir isso. Inclusive, também, aí sim, na área da coerção, o governo chinês adotando medidas coercitivas para evitar novas manifestações dentro da China, porque, na verdade, são várias localidades que estão acontecendo. Pequim, Hong Kong, que tem ganhado destaque, mas em várias localidades a gente tem informação que isso tem acontecido. Ou seja, o senhor acredita, então, que o governo chinês pode iniciar uma repressão mais dura, como aconteceu em 89, no chamado Massacre da Praça da Paz Celestial? Sim, tem sido feitas associações nesse sentido. A grande diferença é que, naquele momento, foi em Tiananmen, a Praça da Paz Celestial, foi mais localizada em Pequim e os manifestantes eram estudantes, basicamente. Neste momento, a diferença é que nós vemos acontecer em várias localidades da China, e não apenas por estudantes, mas temos trabalhadores, tivemos eventos acontecendo em fábricas que estão insatisfeitas. Nós tivemos um episódio muito curioso, que foi um lockdown dentro da Disney chinesa, que o pessoal ficou lá enclausurado também. Então, existem manifestações em vários lugares da China. Então, a diferença é que nesse momento é mais disseminada e com a participação de, vamos dizer, um grupo maior da sociedade chinesa. Isso aqui eu acho que é um ponto preocupante. O senhor já citou aí as restrições por parte do governo. É claro que a censura e o controle da internet podem aumentar depois dessas manifestações, né? Sim, até curioso, Quer dizer, a China já tem adotado uma política de restrição à circulação de informações, isso não é de hoje, já acontece na China. O que a gente percebe é que talvez isso venha se intensificar. É até curioso que, assim, apesar de todo esse esforço que o governo chinês tem de restringir o acesso às informações que saem da China e que chegam à China, as imagens que nós vimos, Quer dizer, o mundo teve a circulação de várias imagens de manifestantes, de embates entre policiais e a população chinesa, que acaba denegrindo, acaba, assim, prejudicando a imagem do governo chinês. Então, mesmo com todo esse esforço chinês, a internet hoje acaba possibilitando que a gente tenha a visualização dessas imagens das manifestações dentro da China contra o governo chinês. Professor, eu já estive 2 vezes a trabalho na China como repórter e uma pesquisa simples que nós podemos fazer aqui pelo Google, lá a situação é bem diferente, não é tão fácil assim. Mas olha só, esse foco interno de descontentamento é mais um problema, então, para o governo chinês, que já enfrenta também dificuldades em Hong Kong, uma espécie de guerra fria, digamos assim, com os Estados Unidos. Xi Jinping não está com problemas demais para enfrentar, professor, mesmo tendo demonstrado uma força política muito grande recentemente, quando conquistou o seu 3º mandato? 2 pontos que eu queria comentar. Eu também estive na China numa oportunidade já, e lá, na pesquisa da internet, eu coloquei uma palavra e aparecia, assim, uma tarja preta proibido, em inglês, mas assim, proibido. Então, aquela palavra você não podia pesquisar da China. Eu tenho certeza que para os chineses que vêm lá, acontece a mesma situação. Em relação à insatisfação, a gente percebe que sim, são 10 anos de mandato do Xi Jinping, além da situação da Covid-0, que tem causado essa insatisfação social pelo enclausuramento do lockdown, também existe outro fator que é uma preocupação importante, que é a área econômica. A China já vem apresentando um decréscimo do crescimento econômico há algum tempo. E a Covid só acelerou, aprofundou essa crise. As análises que a gente tem lido dizem que, assim, se a China crescer menos de 7%, que já vem acontecendo há algum tempo, a China, a sociedade chinesa, a economia chinesa não consegue absorver principalmente os jovens que estão chegando ao mercado de trabalho. E imagina, nós estamos falando de uma população de 4 bilhões de pessoas, muitos jovens estão lá, Uma economia que cresce pouco não consegue absorver esses jovens que estão insatisfeitos com a questão do enclausuramento. Então, assim, você tem, de fato, alguns elementos que acabam criando tensões entre o governo chinês e a população de maneira geral. Então, isso gera uma tensão de insatisfação da população chinesa em relação ao governo e que é uma preocupação que o Xi Jinping deve ter daqui para frente. Ou seja, esses problemas internos na China afetam a economia mundial, O mercado financeiro, na segunda-feira, chegou a registrar queda em várias bolsas de valores em razão dos protestos chineses. Para as empresas dos países capitalistas do Ocidente, é ruim que o governo comunista chinês enfrente esse tipo de problema,
Sim, é uma preocupação muito grande. A China já tem tido impacto negativo na economia mundial, porque a China é um grande fornecedor de vários produtos e já é uma discussão importante em relação à dependência que o mundo tinha e tem de fornecimento de alguns produtos chineses, né? Que a cadeia produtiva chinesa abastece o mundo todo. Existem discussões por empresas de eventualmente retirar novamente parte da produção da China para levar a outros países para diminuir essa dependência. E também existe uma preocupação, como para o Brasil, que tem na China um importante parceiro comercial, o principal parceiro de exportação. Se a China cresce menos, o Brasil também exporta menos. Então, esta situação na China de instabilidade, baixo crescimento econômico, preocupa não apenas o Xi Jinping, né, que é o presidente da China, mas preocupa a economia mundial como um todo e vários outros países, inclusive o Brasil. Sobre ainda um pouco mais de economia, professor, o senhor acha que isso pode fazer com que a China, aos poucos, vá deixando de ser, de certa forma, uma grande fábrica do mundo? Olha, a China, na verdade, já vem se preocupando com isso. Mesmo antes de Xi Jinping, o governo chinês, a própria Hu Jintao, já vem se preocupando em fazer com que o mercado interno chinês cresça para diminuir essa dependência das exportações. Então, digamos que a China já sabe que isso é um risco, é uma possibilidade, né? Que a China não pode depender simplesmente das exportações. Então, isso vem acontecendo. O ponto agora é que também o mundo está preocupado com aquilo que acontece na China. A dependência que o mundo sofreu a partir dos anos 2000, nesse século aqui, no século XXI, é uma preocupação geral. Então, de fato, eu creio que existe sim a possibilidade das empresas buscarem agora uma diversificação maior das suas fontes de fornecimento, das cadeias de fornecimento, para tentar diminuir essa vulnerabilidade em relação àquilo que acontece na China. Nós já citamos aqui a questão do clima tenso entre Estados Unidos e China. Muitos dizem que é quase uma nova Guerra Fria. Ao mesmo tempo, a China tem investido muito mais em equipar as suas forças armadas. Professor, esse confronto político-diplomático pode evoluir para um conflito militar entre as duas potências? Olha, essa é uma preocupação muito grande, porque nós estamos falando aí das duas maiores economias do mundo, né? Assim, pegando os Estados Unidos, mais de 20 trilhões de dólares, a China aí em torno de 18 trilhões de dólares. Então, um conflito entre essas duas economias significaria um impacto muito significativo para a economia do mundo como um todo. Mas, por outro lado, exatamente porque essas são as duas maiores economias, elas têm muito dinheiro para investir na área militar, né? E quanto mais cada uma delas investe na área militar, mais preocupação gera no seu opositor. Então, quanto mais os Estados Unidos investe em tecnologia e na área militar, a China se preocupa porque nesse momento eles têm contenciosos e a China vice-versa. Então, essa é uma preocupação. Porém, e aí caminhando um pouco para uma linha liberal, né, a interdependência econômica que existe entre a China e os Estados Unidos é tão grande que a gente entende que o prejuízo, a perda para ambos os países seria tão grande que eles vão tentar evitar ao máximo. A gente sabe que existem tensões, divergências políticas e diplomáticas, mas eu creio que a interdependência econômica ainda é um fator bastante significativo, que isso acaba fazendo que haja uma contenção em relação à possibilidade de um conflito entre os dois países. Professor, falando mais um pouquinho sobre a questão da política de combate à Covid, se numa ditadura, por exemplo, com forte repressão, como é o caso da China, já enfrenta dificuldades para implantar medidas mais restritivas, o senhor acha que, digamos que tenhamos outros tipos de pandemias ou que esse vírus se fortaleça de alguma outra forma, será que os países democráticos poderiam, em tese, ter mais problemas na contenção? Infelizmente, a gente observa que assim, a proliferação de novas variantes tem acontecido, né? Então, se a gente, de um lado, critica a força, né, com que tem sido feito os lockdowns na China, de outro lado, a flexibilização também causa alguns problemas de médio e longo prazo, pelo menos é isso que a gente tem ouvido, né, em relação aos médicos, porque novas variantes aparecem a cada dia e as últimas variantes, inclusive, começam a questionar a eficiência ou a eficácia das vacinas que nós já temos. Então, os países democráticos, por um lado, conseguem atender um pouco mais a população em relação à liberdade, a deslocamento, mas isso causa um outro problema, né? Que assim, as variantes continuam sofrendo mutações e as vacinas que nós temos neste momento, eu não sei até que momento ela vai conseguir, de fato, proteger as pessoas, o ser humano, de maneira geral. Então, estamos aí em um paradoxo, né? Entre fazer um lockdown chinês ou ter uma flexibilização democrática como os países ocidentais, mas o ponto é, e o que vai acontecer, né, com a Covid? Será que haverá aí mutações ao ponto de a gente não conseguir mais contê-la? Essa é uma resposta que eu não tenho neste momento. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações de Alexandre Uehara, que é professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Muito obrigado, professor, pela participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Celso, Fábio, pela conversa muito boa que nós tivemos. E agradeço também a participação do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Obrigado, Fábio. Opa, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Muitíssimo obrigado.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.